RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Ora viva, boa tarde, bom Natal, boas festas. Esperamos que a noite de ontem tenha decorrido da melhor forma e que também este dia de hoje, dia de Natal, continue da melhor forma, sempre na companhia da Rádio de Cabo Verde. São os votos de toda a equipa que trabalha para si. Bom Natal. Na sua tradicional mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro enaltece o sentimento da união que, segundo Ulisses Correia Silva, sempre manteve o país forte e resiliente, sobretudo nestes tempos tão difíceis e desafiadores que assolam o mundo desde 2020. A Covid-19, as secas, as recentes guerras são, diz Ulisses Correia Silva, situações que afetam também Cabo Verde. Mesmo assim, o país tem merecido respeito e é elogiado pela forma como tem enfrentado estas e outras dificuldades, diz o chefe do governo. Somos resilientes e determinados. Não nos conformamos com a pobreza, por isso estamos a investir forte para erradicar a pobreza extrema. Sabemos que a pobreza mora em casa de muitos cabo-verdianos. A situação da habitação de muitas famílias é um retrato real. Temos investido e estamos a reforçar o investimento na reabilitação de casas e na construção de casas sociais. Mas também investimentos no acesso à água, ao saneamento e à eletricidade. Somos resilientes e determinados. Não nos conformamos com o desemprego. Por isso estamos a investir forte no crescimento económico, na qualificação profissional e no empreendedorismo dos jovens. Estamos a trabalhar com a ambição de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento que toca a vida das pessoas. Firmes e otimistas quanto ao futuro, esta é a confiança do Primeiro-Ministro em relação a 2024, até porque vários setores merecerão investimentos, como adianta Ulisses Correia Silva. A economia continuará a crescer e a criar empregos. Com o Orçamento de Estado de 2024, as empresas pagarão menos impostos sobre os rendimentos. Para o próximo ano, o nosso programa de redução da pobreza foi reforçado. Os transportes marítimos e aéreos interilhas serão melhorados. Continuaremos a investir na requalificação urbana e ambiental e no desencravamento de localidades. No próximo ano, o salário mínimo nacional voltará a ser aumentado. Aprovaremos o plano de carreiras, funções e remunerações e a consequente adequação dos quadros privativos. O compromisso assumido com os profissionais de saúde será cumprido. Estamos empenhados em conseguir uma solução de compromisso e convergência com os sindicatos em relação à carreira e remuneração dos professores. Ulisses Correia Silva considera que existe confiança dos parceiros quanto ao desenvolvimento e ao futuro do país, sendo a recente eleição de Cabo Verde para o novo compacto do MCC um dos elementos disso mesmo. Poderá acompanhar na íntegra a mensagem do chefe do governo logo depois deste Jornal da Tarde. E mais de 70 mil pessoas ouviram o Papa Francisco pedir não à guerra, sim à paz, neste dia de Natal, com o olhar e o coração voltados para Belém, onde nestes dias reinam a dor e o silêncio, diz o Papa na sua mensagem, Urbi et Orbi, convidou hoje os cristãos de todo o mundo a refletir sobre a luz e a paz. Francisco falou naquilo que considera ser a matança dos inocentes no mundo, nas vidas de muitas crianças que acabam por ser impactadas pelos conflitos e as guerras, e diz também que é preciso dar cada vez mais atenção à humanidade. Francisco deixou um veemente apelo para se dizer não à guerra, a toda a guerra e a própria lógica da guerra, que adiantou é viagem sem destino, derrota sem vencedores, loucura indesculpável. Nesta mensagem de Natal, o Papa denunciou os muitos massacres armados que acontecem, segundo diz, num silêncio ensurdecedor, ignorados de tantos, e esclareceu que o povo não quer armas, mas sim
pão. Francisco enviou um abraço às populações que sofrem com a guerra em Israel e na Palestina, em particular as comunidades cristãs de Gaza e de toda a Terra Santa. O Santo Padre implorou que não se continue a alimentar violência e ódio, mas se avance no sentido de uma solução para a questão palestiniana através de um diálogo sincero e perseverante entre as partes, sustentado por uma forte vontade política e pelo apoio da comunidade internacional. Outras zonas do mundo onde há guerra também mereceram a atenção do Papa. O meu pensamento volta-se para a população tribulada da Síria, bem como para o do Iêmen, mergulhada no sofrimento, diz Francisco. Igualmente implorou a paz para a Ucrânia, para a Arménia e o Azerbaijão. O Papa não esqueceu as tensões e os conflitos na região do Sahel, o Corno de África, o Sudão, bem como os Camarões, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, e apelou ao reforço dos laços fraternos na Península Coreana, abrindo percursos de diálogo e de reconciliação que possam criar as condições para uma paz duradoura. O desejo de Francisco é que o Menino Jesus nos ajude a sermos voz de quem não tem voz, a voz dos inocentes que morreram por falta de água e pão, voz de quantos não conseguem encontrar emprego ou que o perderam, voz de quem é constrangido a abandonar a sua terra natal à procura de um futuro melhor, arriscando, diz o Papa, a vida em viagens extenuantes e à mercê de traficantes sem escrúpulos. Que o coração de todos se converta para dizer não à guerra, sim à paz, é o apelo do Papa Francisco neste dia de Natal. E o cardeal Dom Orlindo Furtado realça os valores da paz entre os homens e da comunhão, sobretudo nestes tempos mais complexos que o mundo atravessa. No mundo em que vivemos, não é? Como no mundo de sempre, um mundo limitado. Há tantos motivos, tantas razões para andarmos preocupados, para sofrermos, para andarmos às vezes tristes, mas temos a razão fundamental que é muito maior, que é a vinda de Deus para o meio de nós, precisamente, para que, seguindo o exemplo de Jesus e o Verbo encarnado, nós possamos aprender a conviver uns com os outros e avançar para a plenitude de vida, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem luto, nem morte, porque Deus prepara para nós um novo céu e uma nova terra. Esta é a salvação que Jesus Cristo nos trouxe, vivendo a nossa própria vida, superando todos os limites, para nos ajudar a perceber que também esse é o caminho que Deus nos propõe a nós, para que com Ele, seguindo os seus passos, também em esperança, temos a certeza de que a salvação acontecerá na plenitude da alegria, da comunhão e da paz entre os homens, com os anjos e com o próprio Deus, com a Santíssima Trindade. A esperança é a força, é a celebração da esperança num ambiente de luta, no processo da realização plena da pessoa humana. Dom Orlindo Furtado relembra que pertencemos à mesma família humana e por isso somos todos irmãos, pelo que apela à solidariedade. A solidariedade, quer dizer, nada é indiferente a um discípulo de Jesus Cristo no que acontece à vida dos outros. Somos todos irmãos, pertencemos à mesma família humana e muitas vezes a família de Jesus Cristo, e por isso temos que ser solidários uns com os outros, mais do que solidários, temos que ser fraternos uns com os outros, assumir a nossa condição de irmãos e de irmãs com a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, com o coração aberto, com toda a generosidade, com toda a amabilidade, com todo o amor, como ao estilo de Jesus Cristo em relação a cada um de nós e a todos nós em conjunto. O cardeal falou sobre a greve dos professores, marcada para 27 de dezembro, quarta-feira. Dom Orlindo Furtado reconhece que uma greve traz sempre muitos prejuízos e almeja que o sentido da justiça e do diálogo prevalece. A greve é sempre o único recurso, né? E nós reivindicamos a justiça, há muitas formas de o fazer. A greve é uma das formas como último recurso, porque traz muito prejuízo também para a sociedade. Mas quando é preciso, far-se-á. Não estou a fazer juízo sobre os casos, mas estou apenas a referir-me a princípios, não é? Segundo, a greve indeterminado também pode ter muitas formas, não é? Quer dizer,
a greve indeterminada não significa que haverá paragem de aulas ou paragem disto ou daquilo. Quer dizer, haverá processos de intervenções para que, em momentos pontuais, também perturbe a estrutura de decisão. Eu acho que será mais isto. Mas, de qualquer maneira, espero que nós somos inteligentes, nós somos razoáveis, nós temos o sentido da justiça, temos também a noção da capacidade, né? da disponibilidade. Tudo isto nós queremos o bem comum de Cabo Verde e das novas gerações, das famílias, de modo que acho que o diálogo acabará por prevalecer, porque temos todas as condições para isto e é preciso entrar em processo de diálogo para resolvermos pacificamente os nossos problemas com os próprios das pessoas razoáveis, equilibradas e que se querem bem e querem bem para a nossa sociedade. O diálogo deve acontecer sobre pessoas humanas, sobre instâncias da sociedade humana, sobretudo aqueles que têm maior responsabilidade. Portanto, naturalmente que nesse caso também é normal que o diálogo venha de cima, quando é preciso, e para também incutirmos na nossa sociedade a ideia de que as coisas devem acontecer a tempo e horas de uma forma conveniente para todos. A mensagem do cardeal Dom Rino Furtado, por ocasião desta quadra natalícia, antes de entrar hoje para a habitual missa de Natal na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça, na cidade da Praia. Que seja um Natal de paz e de muita saúde, apesar das diversas crises que atingem o mundo, são estes alguns dos votos dos cabo-verdianos nesta quadra festiva. Para tudo que usa cor direito, para não passar com vira com saúde, para tudo, alguém para nada acontecer, para o tanto que usa vida mais melhor que as para não surgir, para não juntar, para não viver feliz na harmonia, um pouco que não tem para não fazer sabe. Deixa a mensagem para tudo governado para festejar um Natal feliz. Um ano novo, cheio de prosperidade, com paz, com amor, com alegria, né? Tudo casa de família. Portanto, para ser mais melhor. Para não ter um bom paz, harmonia, pode usar um bom Natal e um bom final. Esse ano custa mais mal, já eu vou até fazer pouco mais estranho. Esse ano custa mal. Então, esse ano que tem aquele bacalhau, aquele peru, aquele leitão. Não, aquele que tem, aquele que está que mantém, mas depois de festa, com é mais mal, se não for querendo, fica mais mareado, que se mais E em relação à prenda também, moça? A prenda nenhum gatinho, ninguém gadang, nem bananha as filhos, nem a sangana, minha amiga memória, se com uma prenda, quarta-feira, quando está fazendo falta, na bem, já a ministra fala quase tudo, está entendendo. A preço é um bocadinho exagerado, se elevado, preço elevado. Custa muito, que trabalha voz. Então, você com a família, aquele que passa na mesa, não está celebrando. Cada um à sua maneira, tendo em conta os preços elevados dos produtos essenciais, a celebrar este Natal. O MPD vê a seleção de Cabo Verde para um terceiro compacto MCC e o aumento dos recursos disponibilizados por FMI e o Banco Mundial como sinais positivos para a evolução da economia nacional no próximo ano e espera que 2024 marque o início da recuperação do poder de compra perdido pelo... poder de compra perdido pelos cabo-verdianos nestes anos de crises, apesar de admitir algum efeito negativo na economia derivado da continuidade da guerra na Ucrânia, acrescido recentemente do conflito que surgiu no Médio Oriente. O MPD, partido que sustenta o governo, afiança o secretário-geral Luís Carlos Silva, está confiante que o contexto económico para Cabo Verde no próximo ano será muito melhor do que nos últimos 2 anos. O que nós vivemos em 2020 e 2021, certamente 2024 não estará nem de perto nem de longe a comparar-se com esses anos. Portanto, para 2024, embora existam sim algumas dimensões de incerteza e nós continuamos a ter a guerra a acontecer em plena Europa, mas também agora com uma nova guerra no Médio Oriente, mas achamos que o contexto não será tão pernicioso como foi em 2021, portanto é esperado que demos continuidade ao processo de recuperação económica, consolidemos este processo e possamos acelerar o desenvolvimento de Cabo Verde. Boas notícias
como a seleção pode ser com o Pacto do Millennium Challenge Account, mas também a maior disponibilidade do Banco Mundial e do FMI para suportar o desenvolvimento de Cabo Verde. Temos mais recursos disponíveis, portanto, a nossa expectativa é que 2024 seja ainda melhor do que foi 2023 e que 2024 determine de uma forma clara o fim de um período que derivou das crises de perda de capacidade de compra dos cabo-verdianos para nós darmos início a um processo de reposição de capacidade de compra de Cabo Verde. O MPD acredita que a alternativa é acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, aumentando o PIB e, consequentemente, aumentando o PIB per capita, ou seja, a riqueza que cada pessoa ativa é capaz de produzir, em média, o mesmo dizer a produtividade média de cada um. São os votos do partido que sustenta o governo em relação ao desempenho da economia no próximo ano. O presidente do Brasil, Lula da Silva, apelou hoje na sua primeira mensagem de Natal, desde que regressou ao poder, para se restaurar a paz no país face ao ódio dos conspiradores, diz ele, que dividiram o país e tentaram derrubá-lo há quase um ano. Lula da Silva incentivou ainda os brasileiros a combater as notícias falsas, a desinformação e o discurso do ódio. Numa outra crítica à gestão do governo anterior, Lula da Silva garantiu que, desde que assumiu o poder, o Brasil voltou a ter um governo de verdade. Desejou a todos um bom Natal e que 2024 seja de prosperidade para todos os brasileiros. A quadra do Natal não fez parar a ofensiva militar em Gaza, com o aumento do número de mortos e feridos e uma população encurralada, enquanto o exército de Israel também registrou baixas num dia muito violento. Pelo menos 166 civis palestinianos foram mortos no enclave nas últimas 24 horas e 384 ficaram feridos pelos intensos bombardeamentos israelitas, um dos dias mais letais após o início dos ataques, com um balanço total de 20.424 mortos e mais de 50.000 feridos desde o dia 7 de outubro, informam as autoridades no Hamas. A organização... Treze horas e 17 minutos. A música como veículo para a descolonização da mente no Cabo Verde após a independência. O caso das composições de Norberto Tavares, obra de Luís Carlos Gonçalves, tem lançamento nacional marcado para amanhã, terça-feira à tarde, no Centro Cultural Norberto Tavares, em Assomada. A apresentação estará a cargo do músico Carlos Alberto Souza Princesito. Editado pela livraria Pedro Cardoso, o livro tem como origem o trabalho monográfico apresentado à Universidade de Santiago para obtenção do título de licenciatura em História de Luís Gonçalves, sob orientação da professora Filomena Oliveira. A música como veículo para a descolonização da mente no Cabo Verde pós-independência, o caso das composições de Norberto Tavares, tem, segundo o autor, como objetivo capital compreender as dinâmicas da sociedade cabo-verdiana no período pós-independência, nas suas vertentes histórica, política e social, a partir das mensagens veiculadas pela música da época. Uma compreensão que passa pela análise das composições do artista, na desconstrução da mentalidade colonialista e na construção de uma consciência identitária, já que, diz o autor, Norberto Tavares, através das suas composições, levou a música para as massas populares, num contexto social e político em que a consciência identitária em construção era muito prejudicada pelas sequelas da colonização. Ainda segundo o autor, nesse contexto, Norberto Tavares marcou uma época pelas suas composições portadoras de mensagens de esperança num mundo novo de liberdade, democracia e progresso. O autor reside em Paris, França. A obra é lançada amanhã. A vacina R21 contra a malária está pré-qualificada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O imunizante é seguro e eficaz, segundo resultados de recentes ensaios clínicos. A OMS realça que a vacina R21 será importante para a prevenção da malária infantil, com impacto esperado na saúde pública, especialmente em África.
A Organização Mundial da Saúde adicionou a vacina contra a malária R21/Matrix-M à sua lista de vacinas pré-qualificadas. Em outubro de 2023, a agência recomendou o produto para a prevenção da malária em crianças, seguindo o conselho do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS e do Grupo Consultivo de Política de Malária. A pré-qualificação significa um maior acesso a vacinas como uma ferramenta-chave para prevenir a malária em crianças, sendo um pré-requisito para a aquisição de vacinas pelo Unicef e o apoio financeiro pela implementação pela Aliança das Vacinas. A vacina R21 é a segunda vacina contra a malária pré-qualificada pela OMS, seguindo a vacina RTS,S/AS01, que obteve status de pré-qualificação em julho de 2022. Os dois imunizantes demonstraram ser seguros e eficazes em ensaios clínicos para prevenir a malária em crianças. Quando implementadas amplamente, juntamente com outras intervenções recomendadas de controle da malária, espera-se que tenham um alto impacto na saúde pública. A malária, uma doença transmitida por mosquitos, representa uma carga especialmente alta para as crianças na região africana, onde quase 500 mil morrem da doença a cada ano. Globalmente, em 2022, estimou-se 249 milhões de casos de malária e 608 mil mortes em 85 países. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. O Egito propôs ontem ao grupo Hamas uma trégua de 2 ou 3 semanas em troca da libertação de 40 reféns israelitas, como parte de um plano para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Fontes palestinianas citadas pela agência F disseram que uma delegação do Hamas viajará para o Catar, onde se encontra o seu escritório político, para avaliar a proposta que o Egito também vai apresentar à delegação da Jihad Islâmica, chefiada pelo seu secretário-geral, que está no Cairo para discutir a situação no enclave. A iniciativa apresentada pelo Egito ao chefe da ala política do Hamas é composta por 3 pontos. O primeiro prevê uma trégua de 2 a 3 semanas em troca da libertação de 40 reféns israelitas detidos pelo Hamas. O segundo ponto propõe um processo de conversações interpalestinianas que conduza à formação de um governo tecnocrático em Gaza. O terceiro e último ponto propõe a cessação total da guerra, um acordo global de troca de prisioneiros e reféns entre as duas partes e a retirada de Israel da faixa de Gaza, conforme adiantam algumas fontes a propósito destas negociações, para se tentar chegar a entendimento e assim abrir caminhos para uma nova trégua que seria entre 2 ou de 3 semanas. 13h23, Jornal da Tarde, nesta segunda-feira, dia de Natal. O Gari assegura a parte técnica. Aqui na comunicação esteve Orlando Lima, com direção de Festas Felizes. Bom Natal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV